parcelar ou não os seus tratamentos no consultório odontológico. Eu sou Gabriela Bisol, dentista, dona de consultório, e eu estou aqui para ensinar dentistas a terem um consultório que lucra todo mês. Se você quer ter lucro, me acompanha aqui, que esse é o momento de você aprender isso e trazer lucro no teu consultório, tá bom? Então, nosso episódio de hoje, a gente vai falar aqui sobre parcelamento. Vamos falar aqui sobre parcelamento de tratamento ortodôntico, tá? No seu consultório. Você já parcela? Você sabe se, se é vantajoso para você ou não parcelar os tratamentos dos seus pacientes? Eu vou te dizer assim que o parcelamento bem estruturado pode trazer benefícios bem importantes para o teu consultório, tá? E se você sabe fazer, você vai ter grandes benefícios. E eu conversei já com várias dentistas, né, aqui na nossa mentoria, e eu percebo que existem algumas lacunas aí de entendimento como que funciona o parcelamento, como que você se beneficia desses parcelamentos, né? Evita inadimplência e ainda como aumenta a conversão de venda de tratamento, porque você facilita o pagamento para o teu paciente. Agora, muitas dentistas não conhecem aí essas taxas de maneira clara e às vezes estão ganhando menos do que imaginam que estão ganhando usando o cartão de crédito ou o boleto para fazer o parcelamento, tá? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje? O que eu vejo assim como grande benefício do parcelamento, tá? Primeira coisa é que assim, quando você vai fazer um parcelamento, você, por exemplo, vamos supor que você vai comprar sei lá, uma calça jeans, tá? E essa calça jeans, ela custa R$ 500 à vista, no dinheiro, no cartão, no Pix. Mas você pode pagar ela em 10 vezes de R$ 50. Como é que funciona a cabeça do brasileiro, né? O brasileiro gosta de parcela. Então, como é que ele vai escolher se ele compra ou não aquela calça? Se ele pode pagar ou não aquela parcela de R$ 50. E aí ela pensa, eu consigo pagar R$ 50, não vai pesar no meu orçamento, eu vou comprar a calça. Normalmente é assim que o brasileiro faz, né? A gente sabe que não é o certo. O que seria o certo? Poxa, 50 vezes 10 é 500. Ou seja, eu estou pagando as taxas de parcelamento, certo? Existe um custo para parcelar. O que seria o certo? A gente pedir um desconto à vista, né? Mas o brasileiro, normalmente, quando ele olha aquele valor de 500, mesmo que você dê um desconto à vista, no pagamento à vista, às vezes ele não tem aquele valor para te pagar à vista e ter acesso ao tratamento. Então, como é que ele faz para ter acesso àquele tratamento? Ele parcela, porque a parcela ele consegue fazer o pagamento. Então depende muito do teu público, é claro, depende do teu valor, do teu preço, mas você consegue converter, aumentar a taxa de conversão, ou seja, vender mais os teus serviços, se você consegue fazer uma parcela que cabe no bolso do teu paciente. E aí você consegue vender mais, porque se você só vende à vista, ou em poucas parcelas, por exemplo, em duas de 250, claro que a gente botou um ticket médio de 500, mas pode ser que seja 10 mil, 15 mil ou 5 mil, tá? Muitas vezes, se você parcela em menos vezes, o teu paciente às vezes não tem condições de pagar aquela parcela, para ele fica caro, entende? Então, se você consegue parcelar, você torna viável o teu tratamento para mais pessoas. Então, você aumenta a tua taxa de conversão. Às vezes o paciente até pode pagar, mas ele não tem essa mentalidade de pedir desconto, né, à vista, ou você não fornece o desconto à vista, e fica mais fácil para ele fazer parcelado, tá? Então, primeiro benefício que eu vejo de você aprender a fazer um parcelamento é você aumentar a taxa de conversão dos seus tratamentos, tá? Muitas vezes você aumenta, você vende mais porque você parcela, tá bom? Que você coloca uma parcela que cabe no bolso do teu paciente sem que pesar para ele. Então você acaba
conseguindo converter mais pacientes para o teu consultório, tá? Um outro benefício que eu acredito que seja a questão do parcelamento é que você pode aumentar um pouquinho o teu preço. Sim, por quê? Porque se a dificuldade, se eu chego para o paciente, meu paciente fala, olha, seu tratamento custa 5.000 reais à vista, ou 10 vezes de 500 reais. O que acontece quando você, deixa eu me perder aqui, vou voltar um pouquinho. Não é bem assim. Se você consegue aumentar um pouco o teu preço inicial, subir um pouquinho o valor do teu tratamento, porque o paciente, o que ele vai querer? Que a parcela cabe no bolso dele. Se você tinha um preço X, e você parcela com parcelas menores, você tornou isso acessível para ele. Agora sobe um pouquinho o teu valor, sobe um pouquinho a tua parcela, não sobe tanto. Sobe às vezes de 500 para 600, sobe de 50 para 60 a tua parcela. Isso torna viável para o teu paciente pagar, mas você tem um lucro um pouquinho mais alto, tá? Então o parcelamento ele permite o quê? Que tu aumente um pouco o teu preço, aumentando o teu lucro, aumenta a tua conversão de tratamentos, porque você consegue tornar o teu tratamento acessível para mais pessoas, tá? Então, aprender sobre como fazer esse parcelamento sem trazer prejuízo para você é muito importante no teu consultório, para aumentar o lucro do teu consultório, tá bom? Agora, só alguns cuidados, tá? Que você precisa ter quando você vai fazer um parcelamento de um tratamento, tá bom? Muito cuidado. O que eu escutei de uma dentista durante aqui a nossa mentoria, tá? Que ela parcelava um tratamento X de ortodontia e o paciente pagava quando vinha. Isso não é parcelado. Isso não é um tratamento parcelado. Isso é o paciente vem quando paga quando vem. Mesmo que você tenha falado para ele, custa tanto, você vai pagar uma mensalidade, toda vez que você vem, você paga uma parcela. Numa situação assim, você se coloca em risco. Você coloca em risco que é dele não vir e ele não te pagar, né? Então, assim, você coloca o teu risco de inadimplência lá para cima e você não precificou esse risco, com certeza, tá? Então, parcelamento é assim, ó, o teu tratamento inteiro custa tanto. Você pode pagar no cartão em tantas vezes, né? Não é recorrência também. Claro que recorrência é parcelamento? Mas você aumenta lá nas alturas também o risco de inadimplência do teu tratamento, porque a recorrência, como é que ela funciona? Quando você lança na recorrência, funciona assim, ó, só entra na cobrança do teu paciente aquela parcela se tem limite naquele mês para o paciente. Então, se ele faz um monte de compra parcelado e aquele mês não cabe a tua parcela, simplesmente não entra na fatura do paciente aquilo ali. E ele não vai te pagar. E aí você vai ter que entrar em contato, vai ter que pedir para ele fazer o pagamento de uma outra forma, tá? Então, assim, muito importante, eu não gosto de recorrência no meu consultório, porque eu jogo lá no alto inadimplência, tá bom? Você fica correndo risco disso aí. Aí você tem um retrabalho da tua secretária, de ficar acompanhando aqueles pagamentos, de ficar ligando para o teu paciente, de encontrar outra forma de pagamento daquela mensalidade, de cancelar a cobrança daquela mensalidade para não gerar duas mensalidades, duas cobranças no próximo mês no cartão do paciente. Então, assim, eu, particularmente, acho que é um problemão lançar recorrência no cartão, tá? O que eu recomendo vocês a fazerem de parcelamento? É lançar um valor X inteiro, cheio, o valor do teu tratamento em parcelas, tá? Não em recorrência. E isso faz toda a diferença na dinâmica aí do teu consultório, tá? Outra coisa que eu tenho escutado muito, recebido bastante aqui no meu Instagram de propaganda e tal, é parcelar em boleto. Gente, parcelar em boleto é um problemão, tá? Por que é um problemão? Pode ser que o teu público goste de boleto, porque eu já escutei isso, né? Mas os pacientes gostam do boleto, porque às vezes não tem o limite no cartão para passar o valor total, né? E aí gera o boleto para ter acesso àquele parcelamento. Boleto, gente, para não pagar um boleto é muito simples. O paciente simplesmente não paga o boleto.
E aí, como é que você vai cobrar isso dele? Você vai ter que ter um primeiro controle de pagamentos de boleto, tá? Depois, assim, se ele não pagou o boleto, vai gerar o quê? Uma multa para o paciente? Você acha que ele vai pagar com multa? Talvez sim, talvez não. Segundo, você vai ter que ligar para o paciente para lembrar do boleto dele, porque às vezes ele esqueceu de pagar o boleto. Aí, ele vai dizer que ele não tem dinheiro para pagar o boleto aquele mês. Ah, joga os 2 boletos para o mês que vem. Assim, boleto, gente, abre espaço para muito trabalho para a tua secretária, tá? Eu não uso mais boleto, já usei boleto, não tive boa experiência com boleto, gera inadimplência, gera essa incomodação de cobrança, porque é tão chato tu ter que ficar cobrando o paciente, gente, é tão chato, você tem que ligar e cobrar o paciente uma parcela que ele se comprometeu a pagar com você, né, e não pagou. Aí não pagou, não vai pagar, e aí você tem que entrar, de repente, lançar no SPC. Então, assim, gera uma situação que não acho que vale a pena o risco de você correr no seu consultório, tá? Que é a questão do boleto. Então, parcelamento, quando eu falo aqui, é parcelamento de você gerar o valor inteiro no cartão parcelado, não em recorrência, tá? E aí, o que é importante para que você tenha lucro quando você faz esse parcelamento, né? Porque quando você aumenta a tua taxa de conversão, você vende mais, você faz com que aquela parcela caiba no preço, no bolso do teu paciente. Você tem que pensar o quê? Que você tenha que ter lucro no teu consultório. Então, quando você parcela, mais vezes, você tem que conhecer a taxa do parcelamento do teu cartão, certo? Tem inúmeras maquininhas de cartão, inúmeras empresas que fazem isso. Existem algumas que a gente conhece mais, né? Eu conheço mais, trabalho com elas, conheço bem as taxas e, inclusive, consigo, por usar bastante cartão, consigo negociar com eles as taxas que eles usam no cartão para parcelar e para adiantar. Então, que para mim, não faz diferença se o meu paciente parcela em 3, 4, 5, 6 vezes, ou se ele me paga à vista. Por quê? Porque eu coloco a taxa de parcelamento e de adiantamento no meu preço inicial, tá? Então, como eu conheço as minhas taxas, né, já sei quanto custaria para mim pagar, receber parcelado. Já sei quanto custaria para mim não querer receber parcelado, receber adiantado, que tem uma taxa, né? Teve uma dentista mentorada minha e falou assim: o meu cartão ele sempre adianta, eu não tenho como não receber sem ser adiantado, então eu não pago por isso. É claro que paga. Não existe, ninguém vai te adiantar um valor sem te cobrar uma taxa. Não existe isso, né? Então, tem que tentar, e você tem que poder optar se você quer adiantar ou não. Se você não quer adiantar, não tem problema, enfim, continua recebendo e não paga aquela taxa do adiantamento. Que não pode achar que está recebendo adiantado, não está pagando, tá? Mas se você coloca no teu preço inicial a taxa do adiantamento e a taxa dos parcelados, para você tanto faz, o paciente parcelou, deixa ele parcelar no número de vezes que para ele fica bom. Para ti não faz diferença mais. Mas se você quer que ele te pague em dinheiro à vista, você pode dar o desconto dessas taxas que você embutiu no preço à vista. Tá? Isso você entender os números. Porque eu vejo muitas, não dê desconto. Gente, mas se você pode dar desconto no dinheiro à vista, por que você não vai dar? Tá tudo bem. Não é desmerecer teu trabalho, teu valor, nem nada disso, não. O desconto, se você calculou, você sabe quanto que você pode dar de desconto. Tá? E aí, se o teu paciente fica mais fácil parcelar do que receber o desconto, parcela. Que para você não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença se ele parcelar, tá? Então, alguns cuidados são importantíssimos no cuidado no parcelar, tá? É saber calcular essas taxas para você não ter prejuízo quando você vai parcelar, porque se você já conhece a taxa de parcelamento, conhece a taxa do adiantamento, embute no teu preço, tá? Não vai fazer parcelamento aí e sem calcular que daqui a pouco você está pagando para atender, tá? Então, conhecendo esses números, essas taxas assim do cartão, você consegue fazer um planejamento financeiro
para favorecer isso para o teu paciente, tá? E você não está financiando nada. Outro dia eu também escutei uma dentista, dentista não é banco. É claro que não é banco, né? Mas se você conhece os teus números e conhece as propostas de pagamento, não tem problema nenhum. Dá desconto à vista e parcelar, pelo contrário. Tá? Você aumenta a tua taxa de conversão, você vai fechar mais tratamento, você vai ter mais lucro, você vai ganhar mais. E você ainda favorece o teu paciente fazer o tratamento com você, para ele também é bom, tá bom? Agora, com um cuidado importante, tá? Dependendo do que você faz, daquilo que você parcelou, pode ser um tiro no pé fazer um parcelamento muito grande. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que você está fazendo um tratamento que você quer que esse paciente volte daqui 6 meses para fazer novamente, tá? Ou daqui 1 ano, né? Que você sabe que vai ter que ter um retorno e tal. Se daqui 6 meses ele ainda estiver pagando pelo tratamento, ele não vai voltar. Ele vai esperar terminar o pagamento para fazer o retorno no teu consultório. Então, é muito importante que você saiba qual é o teu tratamento e quanto tempo você vai durar aquele serviço que você vendeu. Se você quer que ele tenha um retorno daqui 6 meses, o ideal é que você faça no máximo até 6 parcelas. Tá? Se você fizer em 10, ele não vai retornar no teu consultório daqui 6, ele vai esperar as 10 para vir. Porque ele não vai sobrepor parcela no cartão dele. Tá? Então, essa é uma conta interessante para fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Na minha realidade aqui no meu consultório. Nesse consultório onde eu atendo, tá? Eu faço muita ortodontia infantil para criança. Meu retorno para profilaxia e verniz e prevenção é cada 6 meses. Então, se eu vou fazer um tratamento, por exemplo, ortodôntico, vou botar um disjuntor. Sei lá, vou botar um exemplo aqui, tá? Vou fazer um disjuntor. E o meu tratamento, sei lá, custou X. Eu vou parcelar esse tratamento para ele no máximo 6. Por quê? Porque no meu tratamento não inclui a limpeza. E eu daqui 6 meses eu quero fazer a remoção daquele disjuntor e quero fazer a profilaxia, mas eu quero cobrar novamente a profilaxia. Se ele ainda está pagando no cartão o disjuntor, ele talvez queira esperar um pouquinho para fazer a limpeza. Por quê? Para não sobrepor os dois pagamentos. Tá? Então é interessante você ter essa dinâmica de entender aí o retorno do teu paciente, entender quando é que ele vai, quando é que você quer que ele invista novamente em outro tratamento para que você não sobreponha pagamentos, tá? Isso também facilita o quê? Que o teu paciente retorne na data que você gostaria que ele retornasse ao seu consultório. Não só porque você quer, mas porque é a data que você entende como benefício para ele fazer esse retorno no teu tratamento, tá? Então, são algumas dicas, assim, para a gente conseguir converter mais pacientes para o consultório, aumentar o teu lucro, tá? E favorecer os retornos aí do teu paciente no teu consultório, tá bom? Conhecendo esses valores fica muito mais fácil, tá? O boleto, gente, eu não aconselho nenhum desses casos, tá? Porque gera bastante, aí tem taxa de boleto, tem a taxa de cobrança, o paciente, se ele pagar fora, por exemplo, o boleto de uma lotérica, ele vai pagar multa. Se ele vier pagar aqui no teu consultório, você calcula a multa, você vai fazer, não, mas se você vier aqui eu não vou pagar multa. Assim, é um tipo de negociação que eu não acho que vale a pena para o consultório odontológico, tá? Isso deixa para loja, para produto, não para serviço, onde você quer aumentar o valor daquilo que você faz, onde você. Esse tipo de negociação, eu acho que ele não precisa aparecer no consultório odontológico, tá? Até porque a taxa do cartão e as taxas do boleto, normalmente ainda a taxa do cartão é melhor do que na taxa do boleto, tá? E não tem essa questão de inadimplência. Por que não tem? Porque o boleto, gente, é igual ele assinar um papel para você dizendo que ele vai pagar, igual o cheque. Tá? O cheque não é nada, é um papel que o paciente assina. O cartão, ele assume o compromisso com o banco. Pode ter certeza que é infinitamente mais tranquilo para você que o paciente tenha se comprometido com o banco, porque o banco vai cobrar dele.
O banco vai cancelar o cartão, o banco vai trancar e não vai conseguir fazer outras compras. A multa de ele não pagar no cartão é muito mais alta. E se ele tiver um problema de inadimplência, ele vai ter que resolver com o banco, não é com você. Tá? Então, o boleto você transfere para você, toda essa cobrança, esse controle de pagamento, tá? Então, no cartão, o paciente se compromete com o banco, não é com você, não. A partir do momento que ele passou o cartão, você vai receber. Se o paciente quiser não pagar, é problema dele com o cartão dele, tá? Então, isso é importante para ter a tranquilidade do teu consultório, para a gente não ter que ficar lidando com inadimplência, SPC, deixa isso para a loja, tá? Deixa isso para a loja, não para consultório odontológico, tá bom? Nunca, e claro, evitando a recorrência, a gente está falando aqui em parcelar um valor inteiro, tá? Parcelamento mesmo, a gente não está falando aqui em recorrência, tá? Toda vez que gera recorrência, é a mesma coisa. Você vai ter que ter controle, se o paciente não pagou, você vai ter que ligar. Aí, para não gerar duas parcelas na próxima fatura do paciente, você tem que cancelar aquela parcela, porque ele veio pagar com o consultório. Então, assim, você gera um trabalho para a tua secretária e para o teu financeiro que não vale a pena, tá? Não aconselho vocês a fazer isso, não. E agora que você começou a olhar melhor, taxa do teu cartão, taxa de parcelamento, taxa de adiantamento, negocie com o teu cartão. Negocie. Pega uns três empresas diferentes de cartão, sei lá, Cielo, Saúde Service e mais uma para você conhecer os números, conhecer as taxas de cada um. E de acordo com o teu faturamento, aquilo que você já fatura no seu consultório, fala para você pretende investir, aumentar o número de fechamentos, aumentar o número de faturamento no cartão, de lançamentos no cartão e negocie as taxas. Negocie. Isso às vezes toma um tempo da gente, às vezes, meu Deus, mas eu vou ter que ligar, ficar falando, anotar as taxas, tira print da taxa de cada um, né, de acordo com o teu faturamento e negocia. Pega a menor taxa e mostra para os outros, vocês cobrem isso aqui, vocês me dão alguma coisa extra, né? Se eu faturo tanto, se eu faturo X hoje, mas se eu chegar tanto, né? Eu quero chegar a tanto. Se eu faturar tanto, você diminui a taxa de parcelamento para mim? Sabe? Isso é importante. Ou se eu fechar um tratamento maior, você faz uma taxa de parcelamento diferente. A gente precisa se acostumar a negociar. Assim como não tem problema o teu paciente perguntar isso para você, por que você não vai fazer um orçamento com o teu cartão, tá? A mesma coisa vai fazer compra em dental, por exemplo. O que você vai comprar na dental que você está acostumado a comprar? Faz 3 orçamentos sempre. Pega o menor orçamento e manda para aquela que você compra sempre. Olha, eu consegui mais barato no outro lugar. Você cobra para mim? Eu te garanto que eles vão se esforçar para cobrar, para cobrir. A mesma coisa taxa de cartão, gente. Tá? Tentem reduzir as taxas. Quanto menor a taxa, melhor para você e para o teu paciente. Tá bom? Então, vamos prestar mais atenção, nós dentistas, aos nossos números, conhecer as nossas taxas, favorecer para o nosso paciente, para que você converta mais pacientes, aumente o número de vendas no teu consultório, aumenta o teu lucro, porque você pode, primeiro que você vai vender mais, segundo, você pode aumentar um pouco o teu preço, porque você vai favorecer a forma de pagamento do teu paciente, tá? Sem criar problema para você, não. Sem criar prejuízo, sem criar nenhum tipo de redução no teu ganho. Pelo contrário, aumentar o teu lucro no consultório, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí, favorecer um pouquinho aí, aumentar o nosso lucro, tá? De maneira honesta, verdadeira, melhorando ainda a qualidade do nosso serviço e não diminuindo o preço para fechar o tratamento, não, tá? A gente está falando aqui em aumentar preço, mas favorecer o pagamento para o teu paciente, tá bom? Beijo grande aí, bom final de semana para todo mundo.